Capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, parágrafo número 18. Cristo nosso Senhor, com o fim de apacentar o povo de Deus e aumentá-lo sempre mais, instituiu na sua igreja vários ministérios que se destinam ao bem de todo o corpo. Vamos lá, gente. O capítulo 3, é o capítulo 3 da Lumen Gentium, é o parágrafo número 18, falando sobre a constituição hierárquica da igreja. Olha que catequese legal. Muito boa, vamos lá. Então veja só. A igreja entende que foi o próprio Cristo que, querendo cuidar bem das ovelhas, apacentar esse povo de Deus e fazer com que cada vez mais esse povo cresça, instituiu na igreja vários ministérios. Então nós bem sabemos, né? Inclusive, para quem acompanhou domingo a liturgia da palavra, a segunda leitura falava justamente isso, né? Sobre os diversos carismas na igreja, os diversos ministérios. Mas qual é a finalidade desses ministérios? O bem de todo o corpo. Isso é muito interessante. Quando eu vivo bem no meu batismo, e aí nós vamos voltar lá atrás, quando nós estávamos falando do povo de Deus, que eu faço parte também deste corpo como batizado. Quando eu faço o bem, quando eu vivo o meu batismo, eu estou fazendo um bem para o meu corpo, que é a igreja. Para o corpo da igreja, do corpo do qual eu faço parte, que é a igreja. Na verdade, diz o Papa, os ministros que são revestidos do poder sagrado estão ao serviço de seus irmãos, para que todos os que pertencem ao povo de Deus e gozam, portanto, da verdadeira dignidade cristã, tendam livremente e ordenadamente para o mesmo fim e cheguem à salvação. Olha o tamanho dessa frase, né? A gente tem que destrinchar um pouquinho para poder entender. Então veja só, aqui o Papa Paulo VI fala de um poder sagrado. E aí tem gente que já pensa, nossa, tá vendo? O poder que tem o padre, o poder que tem o bispo, tem um poder sagrado. Mas o que o Papa fala na sequência? Um poder que estão ao serviço de seus irmãos. Então que poder é esse que o padre tem? Poder de servir. Que poder é esse que o bispo tem? Poder de se colocar a serviço. Serviço de quem? Dos seus irmãos. Para que todos os que pertencem ao povo de Deus, por todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, e todos que fazem parte desta dignidade cristã. Esta é a realidade da palavra para nós. Serviço. Servir a todos. Para que tendam livre e ordenadamente para o mesmo fim. Então cabe a nós padres, sacerdotes e também ao bispo trabalharmos, servirmos para que de forma livre e também ordenada todos nós possamos caminhar para o mesmo fim, o mesmo rumo, o mesmo destino. E qual é esse destino? A salvação. Parece que às vezes nós esquecemos, né? Por que nós precisamos evangelizar? Por que nós precisamos dos sacramentos? Por que nós precisamos do matrimônio, do batismo, da Eucaristia? Não é um fim em si mesmo. É um fim com um propósito. E qual é este propósito? O Papa aqui recorda, é a salvação. Gente, por que você casou? Ah, padre, eu casei porque eu amava a minha esposa. Tudo bem, ótimo. Mas você casou para levar a sua esposa para a salvação, levar para o céu, para fazer dela santa, por meio do teu matrimônio, por meio do teu sim. Por isso que se casou, abençoado. Por isso que se casou, abençoada. Este Sagrado Concílio, diz o Papa, seguindo a linha do Concílio Vaticano I, claro, se tem dois é porque antes teve um. Nós estamos aqui com Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Igreja. Então, se eu falo de Vaticano II, é porque teve o Vaticano I, né? Então, o que o Papa diz? Que, seguindo a mesma linha, ensina e declara o quê? Que Jesus Cristo é o pastor eterno. Ele instituiu a Santa Igreja, enviando os apóstolos como ele próprio for enviado pelo Pai.
Aqui, ó. Vamos lá? Vamos junto. Cristo, que é o pastor eterno, envia os apóstolos como ele foi enviado pelo Pai. E quis então que os seus sucessores, e que os sucessores desses, né, dos apóstolos, quem são? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Fazer um quiz aqui. Quem são os sucessores dos apóstolos? Vamos lá. Letra A. Sucessores dos apóstolos são os coroinhas. Letra B. Sucessores dos apóstolos são o pastor da igreja aqui da esquina de casa. Letra C. Os sucessores dos apóstolos são os bispos. E letra D. Os sucessores dos apóstolos são os ministros do Supremo. Vamos lá, qual que é a correta? Isso! Se você falou letra C, você acertou. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então, o que o Papa fala aqui para nós? Quis o Senhor que os sucessores dos apóstolos, os bispos, fossem os pastores da sua igreja até o fim do mundo. Então, nós entendemos aqui que a sucessão apostólica é algo divino, que veio de Jesus, e assim quis Jesus. E para que o episcopado, falou palavra difícil, episcopado se refere a bispo. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra episcopado, está se referindo à figura do bispo. O episcopado é o sacramento de ser episcopo, né? Mas tem a ver com essa coletividade e também com a função de ser episcopo. Nós vamos abreviando tudo, né? De episcopo, ficamos só com a palavra bispo. E para que o episcopado... Tá bom, gente. Você quer que eu aprofunde um pouco mais a catequese do episcopado? A palavra episcopo é uma palavra de origem grega e que nos recorda que o episcopo é aquele que consegue ver as coisas a partir de cima. Olha que explicação bonita, olha que significado bonito, né? O episcopo é aquele que vê as coisas a partir do alto. Sabe o sentinela? Temos sentinela no exército, temos sentinela nas cadeias, nos presídios, que tem aquela torre, do alto da torre, o sentinela fica lá de cima cuidando quem chega. Ele tem visão que vai além, porque vê a partir do alto. Esse é o episcopo. É o bispo. E para que o episcopado continuasse único e unido, estabeleceu Pedro na chefia dos apóstolos. Quem fez isso? Jesus. E assentou nele o princípio e o fundamento, perpétuos e visíveis de unidade de fé e de comunhão. Então, a figura do bispo, dentro da diocese, ele representa esta união e esta unidade. É único e unido para fazer do povo de Deus este fundamento perpétuo e visível da unidade e da comunhão. Este Santo Concílio, diz o Papa Paulo VI, propõe de novo, firmemente, a fé de todos os fiéis, a doutrina da instituição, perpetuidade, poder e natureza do sacro primado do Romano Pontífice. Vamos lá, quem é o Romano Pontífice? Mais um quiz agora. Romano Pontífice é o bispo da igreja aqui da esquina de casa. O Romano Pontífice é o fundador da igreja que nasceu ali em São Paulo. O Romano Pontífice é alguém que nasceu lá em Roma. Ou letra D, o Romano Pontífice é o Papa. Isso, gente. Parabéns pra quem acertou, letra D. O Romano Pontífice é o Papa. Ele é um bispo, foi ordenado bispo. Inclusive há um termo, né, que diz primo inter pares, ou seja, é o primeiro entre os iguais, porque ele também é bispo. Mas o que diz então o concílio? Que a doutrina da instituição, perpetuidade, poder e natureza do sacro primado do Romano Pontífice e do seu infalível magistério
E prosseguindo no mesmo desígnio, quer afirmar e declarar publicamente a doutrina acerca dos apóstolos, dos bispos, sucessores dos apóstolos, que com o sucessor de Pedro, vigário de Cristo, e cabeça visível de toda a igreja, governam a casa do Deus vivo. O sucessor de Pedro, vigário de Cristo, cabeça visível de toda a igreja, governam a casa de Deus. Quem é esse? O Papa, que no momento se chama Francisco. Mas eu não gosto do Francisco porque ele é argentino. Então, direito teu se não gostar, mas ele é o Papa. Eu não gosto do Papa Francisco porque ele fala muito dos pobres. Será que esse Papa não é comunista? Pode não gostar, é o Papa. E se eu acredito que a Igreja Católica é realmente a igreja instituída por Cristo, que vive a sucessão apostólica, então eu preciso estar em comunhão com a igreja e aceitar aquilo que o Papa nos apresenta. Posso discordar? Claro que pode, totalmente. Você não pode fazer diferente, porque a igreja não é minha, a igreja não é tua. Nós somos membros deste corpo que é a igreja, e nós fazemos parte desta comunhão da igreja. Uma coisa é eu discordar, pensar diferente, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é eu agir diferente, ou até promover a desunião, a intriga, a raiva. Quantos por aí, né, que compartilham mensagens contra o Papa, contra a igreja? Já faz logo a tua igreja, então, aí fica mais tranquilo, né? Já segue, faz do jeito que quer, né?